Nesta semana, na coletiva de imprensa, os técnicos do Ministério da Saúde falaram sobre a situação no país. Eles reconhecem sobre a gravidade da Covid-19 em alguns estados. Há um aumento no número de casos de Covid, não só na região centro-oeste, como na região sul. Em quase todos os estados, que até o momento, até 2, 3 semanas atrás, tinha um pequeno número de casos. O número de casos ainda é pequeno quando comparado com as regiões norte, nordeste, e principalmente com os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas é um número que chama bastante atenção e principalmente para os gestores estarem acompanhando não só a evolução do número de casos, mas também a ocupação dos leitos hospitalares, dos leitos de UTI, no sentido que todos tiveram um tempo adequado para reforçar toda a estrutura para fazer frente à ocorrência desses novos casos, bem como também tomar as medidas, conforme o secretário colocou, baseado tanto na autonomia que os estados têm, como também nas orientações que o Ministério passou por meio da portaria 1565, que falam muito na questão dos comportamentos e das atitudes que devem ser feitas tanto na questão de abertura ou de flexibilização das atividades com vistas a manejar de forma adequada a situação epidemiológica local. Mas é importante chamar bastante atenção para os estados da região sul e centro-oeste, além dos estados de Espírito Santo e Minas, na região sudeste, que estão passando por um aumento, e eu tenho certeza que todos os gestores estão acompanhando, e a população cada vez mais utilizando as medidas tanto de etiqueta respiratória, e também mantendo as práticas gerais de limpeza, de higiene, e principalmente utilizando a máscara, que comprovadamente tem se mostrado bastante útil principalmente para prevenir novas transmissões, num contexto de que boa parte dos casos ainda são transmitidos por pessoas assintomáticas. Já aqui em Itaúna, no mês de junho, fechou com quase 100 casos. Com o relaxamento social, o número de infectados vem aumentando todos os dias. O motivo é o aumento de pessoas nas ruas, algumas delas sem as máscaras. Em 10 dias foram registrados 55 casos da Covid-19 aqui no município. Nota-se que esse aumento ainda é maior após os finais de semana, quando muitas pessoas aproveitam para confraternizar e assim desrespeitando o decreto municipal. Neste gráfico é possível ver o aumento de casos referente ao mês de junho. No dia 17, o número de casos confirmados era de 43. No dia seguinte, passou para 48. No dia 19, o número de casos já estava em 54, passando depois para 60. No dia 23, tivemos 3 casos, aumentando para 63. Um dia depois, chegamos na casa dos 70 casos confirmados. No dia 25, esse número foi elevado para 79. Após o final de semana, no dia 26, os casos aumentaram, sendo 84. Já no dia 29, os casos confirmados foi para 96 e fechando o mês com 98 casos confirmados da Covid-19 em Itaúna. Segundo o levantamento feito pelo jornal Cidade Notícias, 53 pacientes se recuperaram do dia 17 até o dia 30 de junho. De acordo com o secretário de Saúde, eles receberam o atendimento domiciliar. Sempre que existe uma notificação e uma confirmação da infecção pelo coronavírus, a equipe da Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sempre entra em contato com aquela pessoa, com os familiares, para saber como que elas estão passando, se teve algum agravamento, se está mantendo o quadro, se teve melhora. Enfim, é feita uma monitorização inicialmente pelo telefone e, caso necessário, caso haja necessidade, equipes do PSF do bairro visitam o paciente para avaliá-lo, se assim for necessário. As pessoas que estão em casa, que estão isoladas em casa, elas apresentam sintomas leves ou no máximo moderados de uma provável infecção por Covid, né? A gente, num primeiro momento, a gente não consegue diferenciar se é uma gripe, se é um resfriado, se é a infecção pelo coronavírus, mas as medidas básicas são medidas de suporte mesmo. São antitérmicos, remédios para dor, muitas vezes algum remédio para passar um vômito, um enjoo, enfim, o que a pessoa estiver sentindo. Muitas pessoas pensam que após contrair a Covid-19 já estão imunes, porém, ainda nada foi comprovado. Essa é uma discussão que está sendo feita na comunidade científica atual, se a imunidade é
para o coronavírus é a imunidade duradoura, permanente, ou se é possível que haja reinfecções pelo próprio coronavírus. Então, assim, a princípio, considera-se que uma vez tendo a doença e passados os dias, os 14 dias, se a pessoa estiver bem, não tiver mais sintomas, entende-se que a pessoa esteja imune ao coronavírus, mas reforço aqui que ainda é precoce falar que é uma verdade absoluta, porque novos estudos estão sendo feitos justamente nessa linha para ver se realmente a imunidade é duradoura. Mesmo com o aumento dos casos da Covid no município, o secretário reconhece sobre o possível pico da doença e pede que a população tenha cautela ao sair de casa. Na verdade, é previsto para esse mês de julho aqui no nosso estado e também na nossa região, não é diferente, que seja o mês mais intenso da pandemia aqui para nós. Então, assim, a gente espera que mês de julho é o famoso pico da doença aqui e a gente espera realmente que o número de casos, infelizmente, aumente. Portanto, é mais do que necessário nesse momento a gente evitar aglomerações, evitar sair de casa sem necessidade absoluta. Se precisar sair de casa, sempre usando máscara, sempre higienizando bem as mãos, evitando que as mãos entrem em contato com olhos, nariz, boca, tomando esses cuidados para que a gente tente ao máximo evitar a infecção pelo coronavírus.